Deus, Espírito Santo, que nos levou à fé pelo batismo, que confirma e alimenta a nossa fé sempre de novo, também nos ajude e nos leve a compreender a sua palavra agora, quando queremos meditar especialmente na leitura da epístola de hoje. Amém. Irmãos e irmãs, o Salvador Jesus, no próximo domingo, dia 13, nós vamos ter aqui um culto especial, em que 5 jovens vão confirmar a sua fé diante de Deus e diante da congregação. Já fica o convite para todos vocês estarem aqui participando desse momento especial. Mas eu tenho já uma pergunta. Você se lembra do dia da sua confirmação? Aquele dia em que, depois de você estudar, aprender as principais doutrinas da palavra de Deus, depois de você ser firmado na certeza de que Deus ama você, salva você através de Jesus, depois de estudar isso, aquele dia em que você prometeu, diante dos irmãos na fé, diante do próprio Deus, aqui no altar dele, ou em algum outro altar, você prometeu naquele dia servir e ficar fiel na fé em Jesus até o fim. E você prometeu também ficar firme como um membro da igreja luterana e buscar sempre receber nessa igreja a palavra e a Santa Ceia para fortalecer a sua fé e para guiar você na sua vida de filho de Deus. Você lembra desse dia? Bom, agora no dia 28 de setembro, eu lembrei da minha confirmação. 28 de setembro de 1986. Faz pouco tempo, 38 anos. E eu agradeço muito a Deus pelo pastor fiel que me instruiu. Hoje ele mora ali, acho que é Vila Velha, o pastor Nivaldo Schneider. Eu agradeço pela família que sempre me conduziu nos caminhos de Cristo, sempre me levou à casa de Deus. E eu agradeço ao Senhor porque até aqui Ele me manteve na fé verdadeira. Você se lembra do dia da sua confirmação? Ou, quem sabe, alguém que foi confirmado adulto, né? A gente chama de profissão de fé. Você lembra desse dia? Se você não lembra, não tem problema. O principal não é o dia em si, mas agradeça a Deus, porque você foi instruído na sua palavra, e você pode hoje, e em cada culto, ser alimentado na fé. E você faz parte de uma igreja que não brinca com as coisas de Deus, uma igreja séria, que ensina e administra com muito amor a palavra do Senhor e os sacramentos do Senhor. Como diz o apóstolo na leitura de hoje, que nós sempre nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pensando nisso, eu acredito que há então, não só uma, mas 2 datas muito bonitas que nós cristãos devemos lembrar, devemos valorizar com muita alegria e gratidão a Deus, mesmo que a gente não lembre a data exata. Primeiro, a gente deve lembrar e valorizar o dia do nosso batismo.
no domingo que vem, além da confirmação, nós vamos ter mais um batizado aqui. Porque nesse dia do nosso batismo, a gente foi unido ao Deus triuno, pela água e pela palavra de Deus. E naquele momento, pelo poder do seu Espírito Santo, a gente foi purificado pelo sangue do Salvador Jesus. Ali a gente foi revestido da justiça e santidade de Cristo. Ali a gente se tornou membro da Santa Igreja Cristã, que a gente fala no credo, e a gente se tornou membro de uma família de cristãos em uma congregação. O outro dia eu já falei antes, é o dia da confirmação. Nesse dia a gente promete continuar firmes e fiéis naquela fé que a gente recebeu no batismo. Firmes e fiéis na fé em Jesus. E automaticamente firmes e fiéis na vida da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A gente promete continuar como membros vivos, ativos desse corpo, também pelo poder do Espírito Santo. E no dia da confirmação, a gente ganha um presente também. A partir daquele dia, a gente começa a receber a Santa Ceia do Senhor. O corpo e o sangue de Cristo verdadeiramente presentes ali, para nos dar mais uma vez o perdão e fortalecer a nossa fé em Jesus. Então, no batismo a gente recebe a fé. Eu gosto de usar assim como uma comparação, né? O batismo é como uma vacina que Deus dá em nós e cria anticorpos na gente contra o pecado. Ali a gente recebe a salvação. E na confirmação, a gente é chamado então a confessar a fé, agora publicamente, com a mesma ação do Espírito Santo em nós. E a gente então é convidado, a partir dali, a sempre que houver oportunidade, receber o corpo e o sangue de Cristo. E a Santa Ceia e a palavra, se o batismo é como uma vacina, eu costumo dizer que a Santa Ceia que a gente começa a receber no dia da confirmação, e a palavra de Deus também são como as vitaminas, que vão fortalecer a nossa fé em Jesus, sempre de novo, até Jesus nos chamar um dia para a vida eterna. Então, meus irmãos, mesmo que vocês não lembrem exatamente a sua data de batismo e confirmação, eu fiz questão de gravar isso, né? Para me lembrar, puxa, nesse dia meus pais me levaram ao batismo. Nesse dia, junto com outros irmãos, eu fui confirmado na fé do batismo. Eu incentivo vocês a procurar lá suas certidões e tentar memorizar essas datas, né? São datas bonitas na vida da gente como cristão. Mesmo que vocês não lembrem, esse microfone hoje não quer ficar no lugar. Tá difícil aqui. Mesmo que vocês não lembrem, todos nós estamos incluídos na palavra do apóstolo que a gente ouviu hoje. Eu quero ler de novo a primeira parte. Por essa razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós, se nós não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. E também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo, olha, no Antigo Testamento, Deus, através de anjos e através dos profetas, falou da salvação que ia chegar em Jesus. E aqueles que desprezaram, receberam um castigo de Deus. Ele diz,
muito menos nós devemos desprezar, porque agora Jesus já veio, né, e Jesus morreu por nós. Como é que nós poderíamos desprezar essa salvação? Então, o apóstolo está convidando vocês e eu a gente se apegar com muita firmeza, ficar firmes na verdade que nos salva. Não desviar dessa verdade nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, não nos deixarmos levar por falsos ensinamentos ou novas verdades que aparecem por aí. Agora, que verdade é essa que ele está falando? Para não ter dúvida, ele diz que essas verdades são aquelas que nos falam da salvação prometida, realizada e oferecida para nós por Deus através de Jesus e confirmada em nós pela ação do seu Espírito Santo. Então, quando a gente fala ficar firmes na verdade que salva, é aquela figura que está ali, é o Cristo que foi crucificado e ressuscitado por nós. Essa é a única verdade que salva. Não importa o que digam por aí, meus irmãos, porque essa verdade não fomos nós que inventamos e não foi a gente que escolheu ela. Isso é mais uma prova de que ela é a verdade. Foi o Espírito Santo que colocou essa verdade no nosso coração através da palavra e do sacramento. Como eu já falei um pouco antes, esse convite tem também uma advertência. Se o desprezo com a palavra de Deus lá no Antigo Testamento levou o povo a ser castigado, muito mais sério, muito mais perigoso é desprezar hoje a palavra que foi entregue a nós pelo próprio Salvador Jesus e que está escrita, né, nos evangelhos, nas epístolas, enfim, em toda a Bíblia. Porque se nós desprezamos Jesus, nós desprezamos a própria salvação dada a nós pelo nosso Deus. O apóstolo diz que Jesus, por um tempo, foi feito menor do que os anjos. Vocês imaginam, Jesus, verdadeiro Deus, foi feito menor do que os anjos. Ou seja, ele veio viver aqui entre nós, como um de nós. E, por causa do sofrimento, da morte dele, depois ele foi coroado de glória, de honra. Para quê? Para que pela graça de Deus, ele pudesse provar a morte no lugar de todos nós. E ressuscitando, garantir a vida e a ressurreição para todos nós. Como a gente lê lá em Filipenses, capítulo 2 também, né? Jesus deixou a glória do céu, deixou o seu trono lá, se fez um de nós, recebeu por nós, em nosso lugar, o castigo e a ira de Deus, por nossos pecados, porque nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus, nem podemos pagar pelos nossos pecados. Isso para quê? Para que vocês e eu, crendo nele, a gente seja salvo, recebendo perdão, vida e salvação. E aí a gente fique nessa verdade que salva até o fim. Meus irmãos, por causa de tudo isso, então, o apóstolo está convidando a gente, cada dia, com esse convite. Fiquemos firmes na verdade que salva. E se a gente ficar firme nessa verdade, vai acontecer com a gente o que a gente leu nos textos de hoje. Guiados por Deus, nós vamos buscar viver no casamento e na família como Deus planejou. Guiados por Deus, nós vamos ser abençoados na nossa vida matrimonial, familiar, profissional e na nossa vida de igreja também. Guiados por Deus, nós vamos ser perdoados dos nossos pecados, inclusive os pecados que a gente comete no casamento e na família. Nós vamos lembrar do texto de hoje, né? Deus permitiu o divórcio por causa da dureza do nosso coração.
Mas aqueles que caem nesse pecado, se há arrependimento, também há perdão. E por último, guiados por Deus, nós somos conduzidos à glória de Deus. Jesus chama a gente de seus irmãos, como a gente vê aqui no texto de Hebreus, né? Jesus diz para Deus assim: eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Ele nos chama de seus irmãos. Os irmãos, fiquemos firmes na palavra que salva, na verdade que salva. E Deus dá tudo o que a gente precisa para a gente ficar firme nessa verdade. Olhem só. Palavra de Deus, Bíblia. Vocês têm Bíblia no papel, vocês têm Bíblia no celular, a gente tem a Bíblia no computador. Não falta Bíblia para ninguém. Segunda coisa, Deus dá para nós a pregação e o ensino da palavra de Deus, feitos por pastores e líderes que são escolhidos, que são preparados pela igreja com muita seriedade, com muita responsabilidade. Terceiro, nós temos os sacramentos, batismo, a Santa Ceia, que são administrados por pastores chamados, preparados, autorizados por Cristo. E são administrados como Jesus ensinou. Temos ainda os nossos cultos, estudos bíblicos, nossos grupos, né? Servas, jovens, leigos, outros grupos. A gente tem congressos, a gente tem estudos online e tantas outras oportunidades para poder receber alimento para a fé, pela palavra, pelos sacramentos, que são os canais que o Espírito Santo usa para fortalecer a gente. E ainda, a gente tem livros, além da Bíblia, tem o catecismo. Hoje você não precisa nem comprar o catecismo em papel, se alguém quiser, me pede, você pode baixar o catecismo de Lutero no seu celular, não precisa nem me pedir, procura lá naquela lojinha do celular, Catecismo Menor de Lutero. Vai estar lá para você ter o catecismo de graça no seu celular. A gente tem os devocionários, né? Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus, vários outros materiais que a igreja nos prepara. A gente tem música, além do Inário, dos cancioneiros, nós temos muita música nossa no YouTube, música de qualidade preparada por irmãos da nossa igreja, que nos levam também a refletir na palavra de Deus. E muitos outros recursos, né? Materiais e online, como a Hora Luterana, que ajudam a gente a ficar firmes na verdade que salva e que nos ajudam a compartilhar essa verdade com mais pessoas. Eu vou convidar vocês, para a gente terminar, vocês lerem junto comigo, vamos lá? Fiquemos firmes na verdade que salva. Então, junto com os nossos irmãos, junto com Jesus, aquele irmão que deu a sua vida na cruz por nós, nós podemos viver nessa verdade, nós podemos levar essa verdade a mais e mais gente, e essas pessoas também vão conhecer a salvação, a verdade que é Cristo Jesus, o único e verdadeiro Salvador. Então, meus irmãos, eu reforço o convite, vamos todos ficar firmes na verdade que salva. Amém.